A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos que estão aí conectados conosco no YouTube para mais um domingo de Escola Bíblica Cristã, aqui do Ministério Cristo às Nações. Sejam bem-vindos todos os irmãos que estão entrando. Um domingo, graças a Deus. Eu já quero orar, quero apresentar esse trabalho nas mãos de Deus aqui para que a gente venha a dar continuidade à nossa aula, tá bom? Feche seus olhos, eu te convido agora, aonde você está. Se você está deitado, levante-se. Se você está tomando café, interrompa um pouco. Vamos apresentar esse momento ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de ministrarmos, Pai, a Tua palavra. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu peço uma bênção a cada um que está conosco, cada irmão que está aí, Pai, de coração aberto para receber a Tua palavra. Eu peço, Pai, que a Tua palavra ilumine a vida de cada um, dando direção, dando entendimento, dando sabedoria, Senhor, enchendo de graça, Pai, de virtude, de saúde, de alegria. E sobre nós, Pai, nos dê a sabedoria necessária para transmitirmos aquilo que o Senhor assim ordenar. Tudo para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez, nós vamos dar continuidade ao tema central desse trimestre, que é os 10 mandamentos. Na última aula, nós vimos sobre a vida. O tema da aula era em defesa da vida. Foi na lição 7, aqui da nossa revistinha, tá bom? Em defesa da vida. E eu tinha dito no final daquela aula que nós daríamos continuidade ainda em alguns temas, porque é um tema altamente relevante. Você está vendo na televisão aí atrás, né? O mandamento, o 6º mandamento do Decálogo, das Tábuas da Lei, que diz: não matarás, ali no capítulo 20 do livro de Êxodo, versículo 13. E eu tinha dito aqui na ocasião que isso daí, embora seja uma expressão bem pequenininha, não matarás, ela dá muito pano para a manga, né? Ela dá muita informação aí inserida dentro dessa ordem de Deus. E eu falei que nós daríamos uma segunda aula para a complementação desse tema. E assim faremos hoje. Eu disse que Deus, quando Ele ordenou isso aí, Ele estava combatendo justamente a natureza pecaminosa do homem, porque ela é tão devastadora que o homem infectado pelo pecado, ele é capaz de agredir ao próximo, inclusive tirando a própria vida do seu semelhante. E Deus, para tentar, ou pelo menos para orientar a humanidade, através do seu povo judeu, ele insere esse ordenamento, essa ordem, para que o homem pudesse conviver em harmonia, mesmo não concordando uns com os outros. E eu falei que na ocasião, Deus, quando disse não matarás, essa expressão, ela vem do hebraico Hassan, que é Deus dizendo: você não assassinarás, você não vai tirar a vida de alguém querendo aplicar a sua própria justiça, você não vai matar alguém de maneira vã. Era isso que Deus estava dizendo quando deu essa ordem. Por que eu trouxe essa expressão? Porque mais na frente, a gente vai ver Deus, e eu falei isso aqui, dando uma ordem ao seu povo para tomar posse da terra que Deus estava dando a ele. Inclusive, se necessário, com mortes. E nós falamos desse possível antagonismo, né? Porque Deus diz não matarás, e lá na frente ele vai dar uma ordem que, se necessário, tire até a vida das pessoas. Mas ali a gente viu que a expressão do hebraico que é aplicada mais na frente é rezek, que ali diz assim: é um objetivo, há algo mais elevado do que isso. Então, se for necessário, inclusive que haja mortes, embora nunca fosse a vontade de Deus. E nós explicamos isso daqui, que tudo se dá pela desobediência do próprio homem, que não decide honrar ao Senhor. Nós falamos aqui sobre Abraão, das promessas que Deus tinha feito sobre a vida dele, de como Abraão era próspero aonde chegava, mas que Abraão, ele resolveu se antecipar e resolveu ali
se antecipar a uma promessa de filhos, tá? Dando ouvidos ali à sua esposa naquela ocasião, aonde ele coabitou com a escrava Agar, e ali nasceu Ismael. E ali já começou a nascer uma desobediência. E isso desencadeou vários problemas mais para frente. Também com a ida de José para o Egito, embora eu creio, e eu falei isso aqui, que nunca foi da vontade de Deus fazer José sofrer daquele modo durante o seu período no Egito, Deus pega uma possibilidade de maldição na vida de um escolhido dele, na vida de quem ele deseja abençoar, e transforma aquilo numa bênção. Foi o que ele fez na vida de José. E depois o povo, os filhos de Jacó, juntamente com Jacó, foram para o Egito. E lá permaneceram por mais 400 anos. Eu falei aqui que isso eles deixaram a sua terra de Canaã desguarnecida, deixaram ela abandonada. E isso também desencadeou alguns problemas, que eram os povos pagãos entrando naquele local. E Deus tinha que cumprir a sua promessa na sua totalidade, haja vista que ele tinha falado isso a Abraão. Por conta disso tudo, ocorre essas mortes, ocorre essas anomalias pela caminhada desordenada do homem, aonde Deus, a todo momento, até nos dias atuais, ele sempre tenta alinhar o homem aos seus propósitos. Ele sempre vai tentar pegar o erro do homem e tentar corrigi-lo, mas isso ocasiona dores. Porque toda a ação, tudo que o homem plantar, certamente ele vai ceifar. Nós falamos isso daqui. E nós também vimos que no primeiro homicídio que aconteceu, falamos aqui de Caim quando matou Abel, que é justamente por uma desobediência, Caim resolveu não honrar a Deus, e ali aquela circunstância toda, junto com a sua não primícia dada ao Senhor, ele resolve também endurecer o seu coração, não deu ouvidos a Deus, e aquilo ali desencadeou uma maldição na sua vida. Nós falamos sobre isso aqui. E hoje eu quero trazer para os irmãos o conceito espiritual dessas mortes que ocasionaram no Antigo Testamento. Porque a gente fala, Deus diz, não matarás, aí vai ali, morre os cananeus, aí vai mais na frente, morre alguém, Deus dá uma ordem, olha, quem desonrar o pai e a mãe vai sofrer as consequências da morte, é muita morte. Mas hoje, no nosso conceito, é assim? Claro que não. Hoje, no conceito da graça, no conceito do Novo Testamento, a gente tem que pegar essas aplicações do Antigo Testamento e trazê-las numa ótica espiritual. Porque nós não entramos na história de Israel, eu gosto sempre de falar isso, nós não entramos na história de Israel para fazer parte dela, mas para entender o caráter e plano de Deus para a humanidade. É isso que o Senhor, ele deseja com o entendimento do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vem para nos explicar, para nos ensinar o que Jesus, ele está falando na ótica espiritual. O plano do diabo sempre foi tentar desvirtuar o homem, sempre foi tirar o homem dos caminhos do Senhor. Mas aí veio Jesus trazendo a visão espiritual da lei, trazendo ali o que espiritualmente significa todos esses ordenamentos de Deus, todas essas ordens de Deus no Antigo Testamento. Vamos começar já vendo Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, versículo 1, do 1 ao 4. Olha só. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O próximo. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Próximo. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O próximo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Perceba que a serpente, que é o próprio Satanás, o diabo, ele sempre vai tentar desconstruir algo que Deus falou. Sempre vai tentar. Por quê? O papel dele é nos tirar da direção de Deus. Esse é o papel dele. Então, se Deus disse ao homem, que por sua vez disse à mulher,
Se você comer, certamente morrereis. A serpente vem falando que Deus é mentiroso. Diz assim: certamente não morrereis. Ela usa uma outra expressão. E ela sempre fez isso, até no Novo Testamento. Deus, ele vem quando batiza Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que os céus se abrem, uma pomba desce sobre a cabeça do Senhor, e uma voz brada do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso está ali no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então perceba que quem nos conduz à aprovação é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente está passando por algumas lutas e nós dizemos que aquela luta é coisa do diabo. E não necessariamente é do diabo. É o Espírito Santo inserindo você numa luta para ver aonde está inclinado o seu coração. Porque a todo momento nós estamos sendo testados por Deus. E a Bíblia vai dizer que Satanás olha para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Deus tinha falado no capítulo 3, uma voz audível, publicamente: esse é meu filho amado. Aí ele chega no 4 e vai novamente desconstruir o que Deus tinha acabado de falar, dizendo: se tu és o filho de Deus, salta daí. Pula de cima desse pináculo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Perceba que o diabo também usa a palavra. Muitas vezes a gente fica dando ouvidos para quem não se deve dar ouvidos. Porque a Bíblia, nas mãos erradas, ela se torna uma arma. É como uma criança pegar um fuzil 762. Entrega nas mãos de uma criança e você vai ver. É terrível. Então, nós temos que estar firmados na palavra para escaparmos dessas astutas ciladas do diabo. O diabo, ele sempre vai tentar desconstruir. Uma coisa que eu aprendo aí nessa situação da mulher com a serpente: nunca dê ouvidos para a voz do mal. Nunca dê ouvidos para a voz do mal. Sabe por quê? Porque eu e você, embora salvos, embora com uma promessa grandiosa de sermos co-herdeiros com Cristo e morarmos no céu com Ele, hoje nós somos apenas comedores de arroz e feijão. Só isso. E o diabo, ele é um ser milenar. Ele é um ser muito mais aperfeiçoado do que nós, mesmo com essa natureza pecaminosa dele. Mesmo com essa devassidão que ele se tornou. A complexidade intelectual dele é muito maior do que a nossa. Então a gente não tem que estar dando ouvido para o mal. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que sair. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Tiago 4,7 vai dizer isso. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, você se firma em Deus, certamente ele foge. Ele só se aproxima de você quando ou de mim, quando nós damos essa abertura para ele. Como é que se dá essa abertura? Com o coração corrompido, falando o que não se deve falar, dando lugar ao mal, você dando lugar à sua carne. Você fazendo isso, certamente você vai dar abertura para que a serpente se aproxime de você e fale algo agradável aos seus ouvidos. E, infelizmente, lamentavelmente, nós seres humanos adoramos de ouvir coisas agradáveis aos ouvidos. Então a gente tem que se submeter a Deus para sequer dar ouvido ao diabo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se sujeita a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. E quem é que obedece a palavra de Deus? Quem ama a Deus. Muitas vezes a gente abre a boca para dizer que ama ao Senhor. Ah, eu amo Deus. Ah, eu amo Deus. Mas você obedece fielmente a palavra do Senhor? Será que você tem se entregado totalmente à palavra de Deus? Vamos ver João 14, 21. É o que diz a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei nele. Não passe não. Eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos. Jesus está dizendo que você não ama. Se você não guarda os mandamentos, você não ama. A palavra, ela descortina o nosso ser.
Não tem como a gente se esconder com as nossas próprias palavras, se as nossas atitudes, elas não são harmônicas com aquilo que falamos. Se você ama Deus, você guarda os mandamentos dele. E quem guarda o mandamento dele será amado do Pai. Jesus está dizendo aí, passa o 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha aí, Deus vai fazer morada em você, se você guarda a palavra dele. Se você não guarda a palavra dele, Deus não faz morada. Passa o próximo. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, todo aquele que ama a Jesus, todo aquele que abre a boca dizendo que ama a Deus, ele guarda as palavras de Deus. Pode estar fazendo a obra, pode estar fazendo o que for, mas se não guarda os mandamentos, você e eu não amamos ao Senhor. É o que diz a palavra. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Então, que hoje a gente venha aplicar isso no nosso coração. Senhor, me dai forças, graças e direção, para que eu venha a guardar as suas palavras na sua totalidade na minha vida, em todas as áreas necessárias, em tudo aquilo que for necessário, que eu seja lapidado para guardar as suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. A visão espiritual de Jesus sobre as tábuas da lei, sobre os 10 mandamentos, a lei mosaica, ela vem descortinando tudo aquilo que nós precisamos entender do ponto de vista espiritual, inclusive sobre o não matarás. Inclusive sobre o não matarás, que é a nossa aula de hoje. Vamos abrir em Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Glória a Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. O próximo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. O próximo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o próximo. Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O próximo para encerrar. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Você está vendo? O homicídio, do ponto de vista espiritual, ensinado por Jesus, o não matarás, é muito mais profundo do que a agressão física ao meu semelhante. É algo que diz respeito ao meu convívio com as pessoas. Quantas pessoas chegam para adorar ao Senhor cheio de ódio no coração, cheio de raiva, cheio de sentimento contrário, fala cada coisa absurda, irmãos. Muda a ambiência quando entra, é horrível. Pessoas que não têm um pingo de amor para vir cultuar a Deus com o coração leve, com o coração regozijado, julgadores, apontamentos com os dedos. E a gente vê esse tipo de situação muito frequente, irmão, em todo lugar. E Jesus está dizendo aí, eu nem recebo essa oferta. Essa oferta nem chega para mim, tu está perdendo o teu tempo vindo cultuar para mim desse jeito. Era melhor você não vir, porque primeiro vai te reconciliar, primeiro vai corrigir os seus erros, primeiro você vai fazer aquilo que você tem que fazer com o seu próximo. Sabe por quê? Porque muitas vezes assassinamos as pessoas dentro do nosso coração. E isso é pecado aos olhos de Deus. Deus, ele não se agrada disso. Quando nós não tiramos a vida da pessoa fisicamente, mas no nosso coração a gente assassina. No nosso coração a gente julga, aponta o dedo, fala mal.
e às vezes fala mal até de líderes, irmãos. Começa a falar mal de irmãos dentro das igrejas, isso é terrível, meu irmão. Eu estou ensinando o que está na palavra e Deus está dizendo, reconcilia-te, vai para o teu joelho, porque você está sendo entregue ao adversário, porque você está sendo amarrado em prisões espirituais e nem percebe o que está acontecendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele está hoje nos confrontando a fazermos uma análise introspectiva, ver o que é que falta. Será que tem algum irmão que eu preciso abraçar, preciso pedir perdão? Será que tem algum irmão que eu preciso me reconciliar com ele? Porque pode estar comprometendo o meu culto ao Senhor. Às vezes eu até choro, às vezes eu até grito, mas isso daí não significa nada. Porque diante de Deus até a tristeza pula de alegria. Se uma pessoa que não conhece a Jesus entrar na igreja e começar a chorar, não significa que ela se converteu. Ela pode sair por aquela porta e cometer as mesmas atrocidades que ela fazia antes. Ela entrou e chorou porque a ambiência é diferente. É uma ambiência santificada. É uma ambiência de adoração ao Senhor. Mas isso não significa dizer que ela mudou. É por isso que há muitas conversões emocionais. Há muitas conversões emocionais. Porque aquele que se converte nasce de novo. Aquele que se converte, ele tem uma vida nova. Aquele que se converte a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Esse é o novo nascimento. Essa é uma nova criatura. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver mais à frente o que Jesus está falando sobre o homicídio, sobre essa raiva. Mateus 5 ainda, 38. 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Lembra da lei de Código de Hammurabi? Esse Código de Hammurabi foi reiterado no livro de Êxodo, em Deuteronômio, se eu não me engano. Era antes, foi reiterado, e Jesus fala aí dele novamente, pode passar. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, o próximo. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, largue também a capa, o próximo. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, o próximo. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti, o próximo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, o próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu, o próximo. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, o próximo. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? O próximo. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? O próximo. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais no céu. Um confronto total ao conceito de convívio social e do que era não matarás. Foi o que Jesus trouxe nessa passagem. Porque eles ali tinham uma total divisão uns com os outros. Quem era ofendido, deixava de falar. Quem não gostava do outro, não falava. Assassinava no coração, como eu disse aqui. Mas Jesus ele veio trazendo um princípio da reconciliação. Jesus ele veio trazendo algo que impactou aquele povo com essa informação. Dizendo assim, se estão te batendo na face direita, dê a outra. Se eles querem tomar a tua túnica, entregue, deixe levar. Não seja a tua justiça, não seja a tua mão, entrega nas mãos de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo assim, o homem mau, aquele que fala de você, aquele que te faz mal, ore por ele, entregue nas mãos de Deus, amai os vossos inimigos. Era o que Jesus estava ensinando. Jesus estava trazendo uma ótica de pacificação, uma ótica de tranquilidade. Será que é isso que nós vemos hoje no meio evangélico? Eu vejo tanto, vou processar você. Hoje eu vou te processar. Eu não aceito essas informações. Aí cantores, pastores famosíssimos, tudo é processo. Tudo é processo.
Eu vou, isso eu não aceito, eu não admito isso. É os crentes tudo em passeata. Os crentes tudo fazendo passeata, querendo brigar, querendo a justiça própria, querendo exercer. Está tudo errado conforme, biblicamente. Tudo errado. Multidão de carnais. Multidão de carnais. Biblicamente está tudo errado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos um povo onde a nossa briga é no joelho. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem 2 canhões aí contigo. Você tem um canhão, que é o seu joelho direito, e o outro canhão, que é o seu joelho esquerdo. Por que você não bota esse canhão para atirar, meu irmão? Vai para o joelho, meu irmão. Bota esses 2 canhões para atirar. Você está cheio de munição aí, meu irmão. Bota o canhão para atirar e você vai ver Deus entrar na sua vida. Deus, ele vai entregar para você aquilo que você está precisando. Aquela injustiça que cometem com você, Deus é Deus de entrar com a justiça. Deus é Deus de harmonizar todas e qualquer coisa, qualquer situação. Ah, mas isso não está acontecendo na minha vida, é porque você não está preparado ainda. Por isso que não acontece. Mas quando você estiver pronto, aí Deus, ele entra e muda o quadro, vira o ciclo, opera ao seu favor, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem é que ama a Deus? Os que guardam os seus mandamentos, o que guarda as suas palavras. Se você não está guardando a palavra de Deus, como é que as coisas vão cooperar ao seu favor? Não vai cooperar, porque não está guardando a palavra. Então nós temos que guardar a palavra, viver a palavra, fazer da palavra uma prática, fazer da palavra a nossa constituição. É a palavra, é isso que nós temos que viver, para que a gente não venha desencadear problemas maiores. A Bíblia, ela vai mostrar para a gente, todas as vezes que o povo de Deus tentou exercer a sua justiça própria, foi massacrado. Foi massacrado, irmãos. Há exemplo ali de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote ali, pegaram a arca, todo desconcertado, pegaram a arca e foram para o combate contra os filisteus. O que foi que aconteceu? Morreu todo mundo. Perderam. Aí ele diz assim, foi-se a glória de Israel. Por quê? Fizeram sem direção de Deus. Fizeram as coisas porque queriam a própria justiça. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus de cima só fica olhando. Aí quando Samuel subiu a Mispa e confessou os pecados do povo, aí Deus deu vitória ao povo. Aí Samuel, ele erige um altar e diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque tem que ser tudo na direção de Deus, tem que ser tudo como Deus quer. Se não for assim, não dá certo, porque hoje nós somos conduzidos por Deus. Hoje nós não somos conduzidos pela nossa própria vontade. Não vive mais você. Cristo vive em você. Então descansa esse coração. Para de tentar se movimentar. Fica quieto. Ouve a voz do Espírito para que você tome a decisão adequada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se eu assassino alguém dentro do meu coração, eu me torno o quê? Um homicida. Eu me torno um homicida. Se eu mato alguém dentro do meu coração, se eu vivo falando mal de alguém, de líderes, vivo apontando o dedo, de irmão na igreja, fico só fazendo o que não deve fazer com a minha boca e com o meu coração, o que eu me torno? Um homicida. Eu sou um homicida. Vamos lá para Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Veja que é só um número de pessoas aí. A Bíblia não está dizendo que é toda a humanidade não, tá? A Bíblia está dizendo, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Quem não guarda os mandamentos não tem direito à árvore da vida. E possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A cidade celestial. É ir para o céu. O próximo. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Feiticeiros, a Bíblia vai dizer que feiticeiros são rebeldes. Feiticeiros são pessoas endurecidas, de dura cerviz, pessoas que não obedecem. Porque a rebeldia é semelhante ao pecado da feitiçaria. É o que está escrito lá no primeiro livro de Samuel. Os fornicadores,
Aí tá aí, ó. Os homicidas, é essa palavra aí que eu quero pegar. Os homicidas. Esses homicidas aí, não é só quem tira a vida de ninguém não, viu? Não é só quem tira a vida de ninguém não, viu? Esses homicidas aí é quem tem a boca suja. Esses homicidas aí é quem tem o coração com raiz de amargura, um coração corrompido, um coração que não está limpo. É por isso que Jesus vai falar que bem-aventurados os limpos de coração. Aí ele complementa, por quê? Porque esses verão a Deus. Ué, só os limpos de coração verão a Deus? Sim. Quem tem o coração sujo não verá a Deus. E como é que eu fico sem ver Deus? Sem ir para o céu. Porque aqui a gente não vê, só vai ver no céu. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, o sujo de coração não vai para o céu. É o que Jesus está dizendo. Ah, mas eu fiquei o tempo todo indo na igreja, pastor. Eu fiquei o tempo todo... Ai, meu irmão, você vai falar com Deus no juízo. Não é comigo. Eu estou só ensinando a palavra. Eu só estou ensinando a palavra, o que está aí na palavra. Os fornicadores e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, não vai para o céu. É o que está dizendo a palavra. Esses aí, esse quadro de pessoas não vai. Vão ficar de fora. Vão ficar isolados. Vão sofrer o castigo eterno. A palavra é forte. A palavra, ela vem como às vezes uma pedra em cima de nós. Mas é assim mesmo, irmão. Nós somos confrontados. Eu estou aqui para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é um homicídio espiritual, muitas vezes. A gente mata a fé das pessoas. Eu, quando me converti, eu lembro que eu estava tão feliz, aquele que chama de primeiro amor. Nós estamos muito felizes assim, sabe? Eu acho que a vida vai ser um mar de rosas, né? Que ali, meu Deus, aquele peso, aquela carga, Jesus tirou tudo, nasci de novo, tão feliz. Aí uma irmã na igreja olhou para mim e disse assim, mas te prepara, porque isso aí vai passar. Esse amor que você está sentindo por Jesus vai acabar, vai passar. Irmão, aquilo ali veio, você não fala essas coisas para um novo convertido. Esse aí veio como um banho de água fria em cima daquilo que eu estava sentindo na hora. E graças a Deus que o Senhor me sustentou ali. Tem a minha esposa que tinha voltado para Jesus, ela mais ou menos conhece que dentro da igreja não tem só os trigos, né? Então, assim, ali eu percebi que pessoas elas podem matar o outro espiritualmente com uma palavra. Você libera uma palavra para alguém, matou a fé da pessoa, irmão. Ali acabou. E isso é o quê? Me torna um assassino espiritual. Isso me torna um homicida espiritual. E eu tenho que vigiar muito isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vai ver, na ótica espiritual do Antigo Testamento, algumas revelações. Vamos abrir em Êxodo. Êxodo 21, 12. Êxodo 21, 12. Olha o que diz a palavra aí. Quem ferir alguém, de modo que este morra, certamente será morto. Só até aí. No Antigo Testamento era morto propriamente dito mesmo. Ah, feriu alguém, olho por olho, dente por dente. Você vai ser ferido também, você vai morrer. Mas na ótica espiritual, quem age de uma forma desordenada, quem age assim, com uma maldade com o outro, quem age de mentira, quem age de traição, quem age de falsidade, é todo mundo que está fazendo isso, quem maltrata o outro espiritualmente, quem fica tentando atingir as pessoas, existe esse tipo de gente, irmão. Aí Deus está dizendo, certamente será morto. E que morte é essa? A morte espiritual. Quem faz isso é um morto espiritual. Não é a pessoa que está viva, não é a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo é cheio de amor, é cheio de graça. Quem está cheio do Espírito Santo, ele tem uma koinonia com as pessoas. A mente dele é transformada, há uma metanoia na sua mente. Então, é isso que Deus está falando aí, o próximo versículo. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenei-te um lugar para onde fugirá. Deixa eu ver aqui, o 14. É o 14. Ó. Mas se alguém agir premeditadamente contra o seu próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás do meu altar, para que morra. Olha o que Deus está dizendo. Quem age de falsidade, quem age de traição, quem age de mentira, tire do altar. É que Deus está dizendo aí.
Não pode ficar em cima do altar. Quem age dessa forma tem que sair do altar. É a palavra de Deus. Isso também é para os dias atuais. O próximo versículo. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Aí é aquele conceito que eu falava do filho. Deus, ele diz nos 10 mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra. Aí é o conceito do filho que não obedece o pai, do filho que não obedece a mãe, certamente será morto. Que morte é essa? É a morte espiritual. O filho que faz isso com os pais e as mães, que não obedecem, eles têm uma morte espiritual sobre a vida deles. Eles estão amaldiçoados espiritualmente. Eles não conseguem exercer vida e vida em abundância, porque eles fazem esse tipo de situação. Agora vamos para uns temas polêmicos. Êxodo 22, 3. A legítima defesa. Algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido pelo seu furto. O próximo. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará em dobro. A questão, meus amados irmãos, é a consequência de uma morte em decorrência da legítima defesa. A Bíblia está dizendo que o ladrão, ele vai sofrer as consequências do erro dele, tá? Muitas vezes a gente está em situações críticas nas nossas vidas e pode se perguntar, será que é lícito a um cristão tirar a vida de outro? Eu, como um pastor, eu digo para vocês assim, até por experiência própria, porque eu já fui policial. Eu sempre orei a Deus pedindo para que eu não passasse por uma situação desse gênero. E a honra, a glória e louvor a Deus, porque Ele nunca me permitiu passar por uma situação assim. Eu nunca precisei deflagrar nem um tiro em ninguém, irmãos. O Senhor sempre foi bom, o Senhor sempre me permitiu ter a minha profissão, mesmo sendo delicada, em harmonia. Graças a Deus, porque eu sempre pedi isso. Então, a minha orientação, se você é um policial, se você é alguém que pode estar repreendido, isso em nome de Jesus, mas se você passar por uma situação tão difícil como essa, que seja a última das últimas consequências, irmão. Porque a Bíblia também diz que eu sou templo do Espírito Santo. E eu também tenho que proteger o templo do Espírito Santo. Então, se alguém está atacando o templo do Espírito Santo, eu tenho que proteger esse templo. Eu tenho que me proteger. Isso para as mulheres que são agredidas também, num casamento, não é? Ela é templo do Espírito Santo. Ela não pode permitir que o templo do Espírito Santo, que é ela, seja agredido também. Não pode isso, entendeu? Então, o que acontece? Você tem que se defender. Mas que se tiver a condição de não levar a cabo a morte, que assim seja. E sempre seja assim, porque nós servimos a um Deus de vida. Nós servimos a um Deus que concede vida. E sempre apresente em orações, você que passa por situação. Peça, Senhor, me dê um livramento. Senhor, me proteja com relação a isso. E Deus, Ele sempre vai proteger você. Porque Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. E Deus, Ele não quer que os filhos dele fiquem com mãos sujas de sangue. Deus, Ele vai proteger. Mas tem muitos, às vezes, policiais que ficam usando esses argumentos de uma forma equivocada, irmão. Usando argumentos, não, é lícito, eu estou na minha profissão. Não, calma, peraí, não é assim. A palavra tem poder, a palavra transforma, a palavra, os joelhos transformam, a oração transforma. Então você falando a palavra para alguém, eu já vi vários e vários homens violentos, traficantes de drogas, irmão. No tempo em que eu estive ali, mais de 50 pessoas se convertendo para Jesus. Jesus salvou mais de 50. Pessoas ali eram totalmente condenadas pela sociedade, se transformaram, irmãos. Nasceram de novo, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Jesus salvou, porque a morte de Jesus é preciosa na cruz. O sangue de Jesus é precioso. Ele morreu por todos, o nosso papel é pregar. Ah, mas fulano não quis, fulano não foi salvo. Não é problema nosso. O nosso papel é pregar, porque quem faz a obra é o Espírito Santo.
Então, até no seu marido também, se porventura você está passando por uma situação delicada, ele é um homem violento, ore, eu te desafio nesta manhã. Ore por ele, faça um jejum por ele, diga a Deus: Senhor, eu tomo posse dessa palavra que o pastor ministrou hoje de manhã, eu vou orar, eu vou consagrar o meu marido, de madrugada eu vou acordar, vou levantar as mãos sobre ele dormindo ali, pode estar bêbado, pode estar o que for, vou orar e vou interceder e vou profetizar na vida dele, vou declarar que ele vai ser um homem convertido, ele vai ser um homem cristão, ele vai ser um adorador do Senhor. Declare sobre a sua casa, declare sobre o seu marido, o seu filho que é violento, declare sobre a vida dele também, e eu já declaro na sua vida que toda maldição, que tudo aquilo que tenta trazer violência dentro da sua casa está repreendido em nome de Jesus. A sua casa vai ser uma casa de Deus, a sua casa vão ter homens pacíficos, mulheres pacíficas, homens e mulheres adoradores do Senhor. É o que eu declaro sobre o seu lar, o que eu declaro sobre a sua casa. Então essa questão de legítima defesa, ela é válida do ponto de vista de última consequência, irmão. Última das últimas consequências. Mas algo que seja extremamente inevitável. Uma coisa assim, fora do controle, totalmente. Mas, repito e reitero, a oração tem poder. Transforma todo e qualquer ser humano. Amém? Vamos para um outro tema? Glória a Jesus. Vamos para Salmos 119, 13. A questão do aborto, não é? 139, perdão, 139. Glória a Deus. Acho que eu copiei errado aqui. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe. Você está vendo? Aí. Desde o ventre da mãe, você já é uma obra de Deus. Você é uma obra do Senhor. Então nós precisamos entender que o aborto, ele é abominável aos olhos de Deus. O aborto não é lícito para nós que somos cristãos. Isso não deve ser cabível nas nossas vidas. Vamos ver outro, Isaías 44, 2. Porque toda criança no ventre é obra de Deus. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Ou seja, desde o ventre você já é uma obra nas mãos de Deus. Você já é uma estrutura com vida formada pelo Senhor. Então nós temos aqui crianças, nós temos adolescentes, não é? Não são a fase da vida? Crianças, adolescentes, jovens, maduros, né? Pessoas mais velhas, são as fases da vida. E o embrião e o feto é uma fase da vida também. É uma fase da vida. Então, se eu considero as outras como uma fase de vida, por que eu vou separar no meio e dizer que embrião e feto não é? Então, embrião, feto, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos são fases da vida e todos têm que ser respeitados. Por isso nós entendemos e compreendemos que pela Bíblia é inaceitável o aborto para cristãos. Logicamente que tem todas as consequências, mas eu sou um homem de muita fé, irmãos. Eu sou um homem que sou sempre firmado em muita fé. Eu creio que Deus, Ele vai fazer as coisas, elas coadunarem ao favor dos filhos dele, a favor daqueles que estão firmados na presença dele, mesmo que aparentemente aquilo não seja bom. Então sempre creia, não pense nisso. Essa questão de aborto, retire isso da sua mente. Isso não é um pensamento para nós que somos cristãos, amém? Eu quero agora falar de outra expressão que nós temos na vida, muito conhecida, que é pecado para a morte. Você já ouviu essa expressão? Pecado para a morte? Eu já ouvi muito essa expressão. Vamos lá para 1 João. 1 João, eu falo um pouco mais rápido assim, não entro muito nos temas, por causa do horário, irmãos. Não é? Se fosse falar uma aula só, seria uma aula só sobre aborto. Se fosse falar uma aula sobre legítima defesa, uma aula só sobre legítima defesa. Mas a gente tem que falar assim de uma forma panorâmica e rápido, tá? 1 João 5,16. 1 João 5,16. Aí diz assim, o apóstolo João, na sua primeira carta: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecaram para a morte,
há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Você está vendo aí? Deus falando uma divisão. Deus está dizendo, olha, tem pecado que é para a morte, e tem pecado que não é para a morte. Primeira coisa que eu quero dizer, esse pecado para a morte não é o assassinato, não é o adultério. Esse pecado para a morte não é a mentira. Esse pecado para a morte não é a fornicação. Esse pecado para a morte não é o roubo. É verdade que esses pecados que eu falei, todos eles geram morte, quando não confessados, né? Quando não confessados e abandonados de uma forma radical e urgente. Eles vão gerar morte na vida de alguém. Mas o pecado para a morte é algo muito maior do que isso aí. Talvez você esteja se perguntando em casa, será que eu já pequei para a morte, Jesus? Será que em algum momento eu já pequei para a morte? Porque é tão grave, está dizendo que nem se ore, não se deve nem orar por quem pecou para a morte. Será que em algum momento da minha vida passou na minha mente isso? Esse pecado para a morte? Será que eu cometi isso em algum momento? Eu tenho já uma resposta para te dar. A resposta é não. Porque se você tem esse tipo de indagação agora na sua mente, significa dizer que você nunca pecou para a morte. Porque quem pecou para a morte, nem passa pela cabeça dele esse temor. Quem pecou para a morte, ele tem algo do gênero para argumentar com Deus, ou questionar, ou ter algum tipo de temor diante do Senhor, abaixar sua cabeça, inclinar e dizer que pecou. Não. Quem peca para a morte não possui mais esse tipo de situação. Quem comete pecado para a morte tem o seu coração totalmente fechado para o arrependimento. O coração dele já não está mais inclinado para se arrepender. Ele já acha que não há mais necessidade nenhuma de arrependimento. Ele se tornou inimigo de Deus. É aquela pessoa que andava na igreja, uma bênção, uma pessoa que conhecia os mistérios de Deus, uma pessoa que provou da ambiência do Senhor com os seus irmãos, uma pessoa que caminhou nos caminhos do Senhor, talvez até tenha pregado, talvez até tenha louvado, talvez até tenha ganhado vidas para o reino do Senhor, uma pessoa cheia de unção, cheia do Espírito Santo, mas que decidiu, por uma ação pública, por uma ação voluntária, abrir mão do Espírito Santo na sua vida. Decide não mais querer o Espírito Santo na sua vida. Que terrível é para um crente, de ato voluntário, decidir não mais seguir os caminhos do Senhor. Eu conheço pessoas, já vi pessoas que estavam na presença de Deus e simplesmente saíram e abominaram todas as coisas de Deus, falando mal das coisas do Senhor, depois que abandonou os caminhos de Deus. Terrível é, porque é natural que natural eu digo, porque nós vemos muito isso, pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo, mas elas têm temor de Deus. Elas, no fundo, sabem que estão erradas, ali elas até evitam falar com crentes, porque sabem que aquela palavra vai confrontar o ser dela, sabe? Ela sabe que está nos caminhos errados, mas devido às amarrações do maligno, muitas vezes ela não tem força para sair dali, não é? Mas tem aquelas pessoas que voluntariamente, elas fazem esse tipo de coisa. São pessoas que antes eram salvas e agora estão totalmente perdidas. É quem não quer mais a graça de Deus. Ela expulsa o Consolador da vida dela, se torna amigo do mundo. E quem é amigo do mundo é um discípulo de Satanás. Ela se torna voluntariamente um discípulo de Satanás. E como começa isso na vida de alguém? Vamos para Efésios. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Começa com o entristecimento do Espírito Santo. As nossas atitudes começam a entristecer o Espírito Santo. Reiteradas vezes vamos cometendo erros, vamos afrontando a palavra do Senhor, nós vamos ali afrontando o que Deus constituiu para nossas vidas, e a gente vai se tornando um rebelde, vai crescendo naquela rebeldia,
A gente vai alimentando e o Espírito Santo vai tentando falar conosco. O Espírito Santo vai falando pela boca aqui de um pastor, miserável homem que sou, mas pela misericórdia de Deus, um pastor. Vai falando pela boca do pastor, vai falando pela boca de um pregador, vai chamando a atenção de você numa palavra, porque Deus sempre faz isso. E a pessoa vai endurecendo o seu coração, a pessoa não quer mudar, a pessoa acha que está certa, a pessoa, não tem nada, só quem manda em mim é Deus, eu não quero saber de nada, e vai caminhando naquela rebeldia, e o coração dela vai mudando, até a face, irmãos, da pessoa muda. Você até percebe o brilho do Espírito Santo vai diminuindo, porque vai entristecendo o Espírito Santo, vai ficando firmado nas suas próprias convicções, o diabo percebe, vai fazendo uma parceria, a pessoa vai ouvindo a voz do inimigo e vai deixando de ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo vai confrontar aquelas ações dela. E isso vai entristecendo, até chegar o momento que Paulo falou à igreja de Tessalônica, não extinguais o Espírito. Chega um momento tal que o transbordar de pecado, de ódio, de raiva, de rancor, de tudo de ruim dentro da pessoa, aquele transbordar é tão grande que extingue a chama do Espírito. Aquela expressão, não extinguais o Espírito, na expressão grega original, é como se eu colocasse uma tampa em cima de uma panela que estivesse fazendo comida. Eu boto a tampa ali, ó, e apago o fogo. É como se a pessoa se permitisse que uma tampa tampasse a chama do Espírito Santo dela na vida dela. Aí ela já não recebe mais do céu, já não recebe mais o fogo do céu para alimentar a chama da sua vida, do Evangelho. E aquilo ali se apaga e se torna apenas uma fumaça que vai se esvaindo e perdendo o brilho e a presença do Senhor. Começa assim. E quais são as características? Não ora mais, não lê Bíblia, não tem mais comunhão, né? Não tem mais comunhão com os irmãos, deixa de vigiar, vigiava, agora não vigia mais, os pecados que ela cometia antes, ela já está começando a se aproximar, aqui ó, com os olhos, se aproxima ali com as suas atitudes, né? Vai se aproximando dos pecados novamente, vai dando lugar à sua carne, né? E isso daí vai sendo sinais mostrando que a chama do Espírito Santo está apagando da vida daquela pessoa. Vivendo assim, eu arranco esse selo aí, ó. O Espírito Santo de Deus, no quais estáis o quê? Selados. Eu arranco o selo de Deus na minha vida. Não sou mais propriedade sua, arranco o selo de Deus na minha vida. Aí me torno um desgarrado. Me torno uma pessoa perdida. Mas pastor, isso acontece? Acontece muito, irmãos. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Judas foi apóstolo. Jesus deu, eis que vos dou poder e autoridade. Para quê? Para expulsar demônios. Poder e autoridade para curar em meu nome. Vão à casa dos perdidos dos filhos de Israel. Anunciai o reino de Deus. Judas estava lá. Expulsou demônio também, curou enfermo também, viu as maravilhas de Jesus, viu tudo com Jesus. Mas o que foi que ele fez? Decidiu renunciar, por um ato voluntário, por um ato público, virar as costas ao Senhor, e ali deu lugar a Satanás no seu coração. Satanás entrou no coração dele, numa legalidade, ali ele perdeu completamente o controle, e agiu ali, rumo à perdição. Por isso que Jesus vai chamá-lo de filho da perdição. Ele anda rumo à perdição. Vamos ver Atos 7:51. O mal, ele só entra na vida do crente porque ele deixa de buscar a Deus como deveria. Deixa de buscar a Deus em oração, deixa de buscar a Deus em comunhão com os irmãos, deixa de buscar a Deus pela palavra. E tudo isso daí são portais espirituais. Se eu deixo de fazer alguma coisa dessa, a porta se abre e o inimigo entra. Aí eu vou sofrendo, ali eu vou ficando oprimido, fico atribulado. Já começa assim, a gente começa a ver essas coisas. Aí, depois de uma pregação gloriosa de Estevão aos religiosos, ele termina dizendo isso aí: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. O que é incircunciso de coração? Um coração que não tem uma aliança com Deus mais.
A circuncisão era um sinal de aliança no Antigo Testamento. Então, quando ele chama de incircunciso de coração, ele está dizendo que não tem uma aliança com Deus, eles não têm. E ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, quando eu não mudo, sou eu que estou resistindo ao Espírito Santo. E isso é perigoso na minha vida. Isso pode fazer com que eu cometa um pecado para a morte lá na frente. Por quê? Eu já falei aqui em algumas aulas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu já comparei como um sistema judiciário, aonde nós temos o Pai, que é a primeira instância, o juiz de primeira instância. Se eu peco contra o Pai, eu tenho um advogado fiel e justo na segunda instância, para interceder por mim. Aí, se eu peco contra o Filho, eu tenho o Paracletos, o Espírito Santo, o STF do mundo espiritual, a última instância. Mas se eu peco contra o Espírito Santo, quem vai interceder por mim? Se eu tiro o Espírito Santo da minha vida, se eu não quero a ação do nosso Consolador na nossa vida, quem vai interceder por mim? Então eu não posso resistir ao Espírito Santo. Eu não posso resistir à ação dele, o trabalhar dele na nossa vida. Nós precisamos compreender que nós viemos do mundo cheio de mazelas, cheio de coisas horríveis, irmãos. E cada um de nós temos áreas fundamentais para sermos consertadas. E Deus instituiu nesta terra homens e mulheres para orientar. Homens e mulheres de Deus que nós temos aliança com eles. Se ele não é uma aliança adequada para você, ore a Deus e saia da presença. Mas se é um homem ou uma mulher de Deus, onde você fez uma prova de Deus, esteja com essa pessoa e ouça a orientação para que você venha se corrigir. É isso que nós temos que entender, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que esses religiosos aí eram homens carnais. Esses religiosos aí eram homens que não queriam ouvir mais a voz do Espírito Santo. E está assim, ó. Está assim por aí. Eu fico abismado, irmão. Eu fico abismado. Falo com pastores e digo para alguns pastores, Deus me falou isso, isso e isso. O pastor fica olhando para mim assim, ó, assustado, sem querer entender nada. Como se falasse, como é que Deus falou? Porque não ouve mais a voz. Não é porque eu seja mais espiritual que ninguém, mas é natural se ouvir a voz de Deus. Pelo menos deve-se ser. Para o cristão é natural se ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu serei conhecido delas. E pastores que não ouvem a voz de Deus, fazem o que quer. Está cheio, irmão, por aí. Não é só pastor, não, é missionário, é presbítero, é diácono, é auxiliar, é tudo. Mas querem cargos e mais cargos. Eu quero isso, eu vou ser ungido a isso, eu vou ser ungido a pastor, eu vou ser ungido a apóstolo, eu vou ser ungido a querubim, a serafim, a anjo de 4º, 5º, 10º, sei lá o que é. Cargo quer. Vai ficar com cadeira e tudo no arrebatamento. Fica com cadeira e tudo. Por quê? São incircuncisos de coração. Não estão ligados no reino. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa entender que há uma diferença, eu quero falar rápido sobre isso, de homem natural, carnal e espiritual. Vamos para 1 Coríntios 2,14. Esses fariseus, os religiosos da época, que hoje está cheio, são carnais. Mas tem uma diferença. Aqui, ó. Esse é o homem natural. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E Deus não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só aí. Esse daí é o homem natural. Quem é o homem natural? Aquele que não conhece Jesus. Aquele que acha que os crentes é tudo maluco. Aquele que acha que a pregação do evangelho é loucura, e ela é loucura mesmo, para ele, mas para nós é poder de Deus. Então ele não conhece, ele não quer ouvir sobre a palavra de Deus, ele ri, ele acha engraçado, ou não gosta de crente. É o homem natural, aquele que não quer saber de Deus. A Bíblia está dizendo, quem não quer saber de Deus, não quer saber da palavra, acha que Jesus não é o único caminho, vive de forma desguarnecida, vive errante a sua vida espiritual. Então esse é o homem natural. Vamos ver o homem carnal? 1 Coríntios 3. De 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Próximo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis,
nem tampouco ainda agora podeis. O próximo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não ando segundo os homens. Quem vive à margem na igreja, quem não quer, vive falando de irmão, vive brigando, vive... Rapaz, eu não sei, eu estou tocando só nessa tecla. Quem vive assim é carnal. Está dizendo aí. Vocês são carnais porque vocês vivem com inveja, vocês vivem com contendas, vocês vivem com dissensões, divisão, né? Não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Carnais são quem, geralmente? Novos convertidos. Novos convertidos são carnais. Não tem um novo convertido que entra na igreja, já ali, sabendo tudo, todos prontíssimo, lapidadíssimo, não. Ele veio com os problemas do mundo. Ele vai ser transformado. Por isso que Paulo começa isso aí dizendo assim, eu vos dou leite, porque vocês não estão preparados ainda para comer. Então são os novos convertidos. São quem? Meninos na fé. Quem é meninos na fé? Quando eu falo meninos, não é receber o reino dos céus como meninos. É pessoas que não querem amadurecer na sua fé. São pessoas que ficam ali presas, não crescem, você percebe que não tem evolução nenhuma. Então, por quê? Certamente não deve orar o que deveria, não procura a palavra como deveria, não se esvazia como deveria, então permanece para sempre um menino na fé, tem promessa, tem coisa sobre a vida, mas não vai se realizar nunca, porque não cresce, não dá lugar a Deus, então não sai do lugar. Mas tem uma terceira classe, que são os crentes velhos de dura serviço. São crentes que já têm anos de igreja, mas são teimosos. São crentes ali que não baixa a cabeça de jeito nenhum. Ou se não, agora está dando glória a Deus, de noite está um pedaço de carne com osso, tão grande no mundo, aí no outro dia está crente, de noite, pedaço de carne com osso, mais osso do que carne. Aí, irmãos, esse é carnal, oscilante, porque aquele homem que oscila é como a onda que é levada para lá e para cá. Tiago vai dizer isso na carta dele. Então, é carnal também. Mas quem é o espiritual? 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí, esse é o espiritual. O espiritual, ele faz as coisas e as pessoas não conseguem nem entender. As pessoas não conseguem nem entender às vezes o que ele faz. Porque ele não é discernido por ninguém. Porque ele é espiritual, ele anda no espírito. Ele vive as coisas de Deus na vida dele. A mulher de Deus vive as coisas de Deus. É aquela mulher, aquele homem que entende todas as coisas. Mas como é que se chega a isso? Saindo do mundo. Isso aqui é pecado, pastor? Não, não é. Mas renuncie isso para que você se torne mais espiritual ainda, para que você mergulhe mais na graça. É uma proposta de Deus. Você vai para o céu, meu filho, do jeito que você está. Você vai para o céu, minha filha. Mas você quer ser espiritual? Você quer mergulhar na minha presença? Mergulhe mais. Renuncie mais. Não dá para eu ser espiritual ali no PlayStation. O jovem, né? Não dá, irmão. Vai ser como? Me dê a unção de Daniel, pai. Como vai dar a unção de Daniel? Você só fica jogando videogame. Não vai dar. Não ora. 2 horas de videogame, 5 minutos de oração. Eu orei quando botei meu joelho no chão, orei Jesus aqui, ó, apresento o dia, tal. Levantou, não orou. Não vai. Como é que você vai ter a unção de Daniel vendo Vale a Pena Ver de novo? De Débora, vendo Vale a Pena Ver de novo, chorando com a novela da Globo? Não vai. Não vai ter, não vai mudar nunca, vai continuar carnal. Não vai, irmão. Tem que se desligar dessas coisas, meu irmão, para você ser espiritual. O espiritual abre a Bíblia ali, ó, começa a chorar um versículo, começa a chorar, irmão. Você chora assim, meu Deus, Deus está falando comigo aqui, está chorando ali, começa a adorar o Senhor, liga louvor na sua casa, às vezes fala em mistério. Eu viajava de carro, meu carro quebrado, eu ficava falando em mistério na viagem, irmão. Às vezes, quando eu via, estava 140 do carro, e eu aqui, ó, falando em mistério, e eu dizia, Jesus, aí diminuía o meu carro sem freio, viajava com ele sem freio, e viajava com a marcha quebrada, sem freio de mão, a marcha quebrada. E ali o fogo no carro, e eu falando em mistério, viajando. Mas irresponsabilidade, sim, né? E muitas vezes, mas ali eu estava cheio de Deus, irmãos, cheio de Deus. Se acontecesse alguma coisa, eu ia para o céu falando em mistério. Glória a Jesus por tudo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o espiritual, ele está sempre assim, dessa forma. Mas o espiritual pode entrar na carne rapidinho. Eu entro na carne, às vezes, deixar um dia sem orar, sem nada, puf, sou carne pura. Entrei na carne ali. Mas você tem que voltar novamente, reconhecer, tá?
O espiritual não significa que é um crente perfeito. Não há perfeito aqui, não existe crente perfeito, tá? Mas o espiritual é possível a todos nós sermos espirituais. Todos nós. É um convite que Deus está nos fazendo. Um convite. O espiritual discerne bem tudo. Quando nós estamos em espírito, a gente compreende as coisas de Deus. Não fica na dúvida. A gente começa a andar com o Senhor, começa a discernir pessoas boas ao nosso lado, pessoas que não são. A gente entende, irmãos, um lugar que se deve ir, um lugar que não se deve. A gente adquire mais sabedoria para falar, adquirimos mais sabedoria para responder determinadas questões, determinadas situações que seriam complexas sem o discernimento espiritual. Com o discernimento espiritual, Deus ele vai aplanando os nossos caminhos. Porque estamos sendo totalmente guiados pelo Espírito. Então, quando Deus nos oferece isso, é Ele dizendo, eu quero facilitar a vida de vocês. Eu quero facilitar a vida de vocês. Vocês vão discernir bem tudo. Ele não está dizendo que a gente vai discernir bem só o mundo espiritual, não. Ele está dizendo, vocês vão discernir bem todas as coisas. Porque vocês serão um representante meu na terra, cheios do meu Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas não devemos confundir os espirituais com os místicos, tá? Não devemos confundir os espirituais com os místicos. Abra em Atos 8. Já estou terminando a aula. Atos 8, 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Próximo. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Próximo. Mas lhe disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Próximo. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Só até aí. Perceba que esse Simão Pedro, ele era um mágico. E está cheio de mágico em cima de altar, viu? Está cheio de mágico em cima de altar. Está cheio de lata vazia batendo em cima de altar, viu, irmãos? Tem que ter muito cuidado com isso, viu? Está cheio de estrela cadente querendo ser o sol da justiça. Tem que ter muito cuidado com isso. E Simão mágico era assim, usando de mágica. Usava de mágica para enganar as pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele pediu o Espírito Santo para ter esse poder. Porque tem gente que quer poder, mas não quer ter o fruto. E isso é complicado, se torna um místico. Tá? Quem quer só poder e não tem fruto, se torna um místico. Eu costumo dizer que o homem de Deus ele é conhecido pelos frutos. O homem de Deus ele não é conhecido pelos dons espirituais, ele é conhecido pelos frutos. Então, tem muita gente assim. Certa vez, eu falando com um irmão, o irmão chegou para mim, falava em mistério, subia no altar, tudo dele era revelação. Tudo dele era revelação, irmãos. Tudo era revelação. Ele chegou para mim e falou assim, a minha esposa falecida apareceu para mim aqui, falou comigo, falou assim, 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 e deu uma rajada de língua falando isso comigo. Eu disse assim, é o diabo, irmão. É o diabo que apareceu para você, viu? Nem a sua esposa falecida, não. Porque a Bíblia diz que os mortos não voltam. A Bíblia diz que morrendo o homem, segue-se o juízo. Então não tem esse negócio de ser a sua esposa, não. E para que você entenda mais, meu irmão, a Bíblia diz que ainda que um anjo do céu desça e pregue outro evangelho, que não seja esse evangelho, que seja anátema. Paulo vai falar isso, que seja maldito. Então pode aparecer querubim, pode aparecer serafim, pode aparecer arcanjo Miguel, pode aparecer quem for, pode aparecer até uma imagem dizendo que é o Senhor Jesus de mãos furadas, mas se for pregado outra palavra fora do que há no evangelho, levante a tua mão e repreenda em nome de Jesus. Mas com que propriedade você fala isso, pastor? Porque Paulo também vai dizer assim, a Satanás foi dado o poder até para se transfigurar em um anjo de luz. Então, muitas vezes, ele se transfigura numa figura imponente, numa figura que tente tocar os nossos corações, e aquele que não está firmado na palavra, ele cai. Por que vocês acham que está cheio de religiões por aí? Vocês acham que essas religiões só vivem na carne, né? Não, ó. Tem sobrenatural também lá. Tem sobrenatural, tem visões,
tem vozes sobrenaturais, tem até milagres. Tá? Mas se o milagre não vem da parte de Deus, ele deve ser reprovado. Amém? Então não devemos confundir espiritual com os místicos. E Romanos 8,6, vamos abrir aí, Romanos 8,6. O pecado para a morte se dá quando eu regrido do carnal para o natural. Tem ali, sou espiritual, aí entrei na carne, sou carnal. Eu não posso regredir do carnal para o natural. Qual é o natural? Aquele que não quer mais conhecimento de Deus. Aquele que não quer mais saber de Deus. Aquele que abdica do Espírito Santo na sua vida, que é o pecado para a morte aí. Porque a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se eu me inclino para a vida, para o Espírito, eu tenho vida e paz. Se eu me inclino para a carne, eu tenho morte. Irmãos, eu certa vez falei com um diácono uma vez, ele falou em línguas para mim, mas ele estava tão atribulado, irmãos. Tão atribulado ele estava, minha mulher brigou com a mulher saiu de casa, casou errado, segundo ele, atribuladíssimo, irmão, falando mal de todo mundo e falando em línguas comigo, viu, perto de mim. De vez em quando ele rasgava a língua no meio. Mas aí eu vou para a palavra e diz que a inclinação do Espírito é vida e paz. O maior sinal do Espírito Santo na sua vida é a paz, mesmo em meio às tempestades, não é? Mesmo que nós estejamos ali como o Salmo 46, né? Ainda que os montes se mudem, ainda que as terras se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu estou mergulhado nas águas do Espírito Santo. Então, mesmo que a terra esteja tumultuada, eu tenho a paz de Deus, que excede todo o entendimento, no meu coração. E é isso que é uma evidência da presença do Espírito Santo. E para a gente terminar de vez aqui, glória a Jesus, Atos 5, 1 a 11, vamos terminar, só para ver um exemplo de um pecado para a morte que aconteceu a morte na hora. Rapidinho, aí ó. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, o próximo, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, o próximo. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade, o próximo? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus, o próximo. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, próximo. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram, o próximo. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, o próximo. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade, herança? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti, o próximo. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto do seu marido último. E houveram um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Esse casal aí, Ananias e Safira, nessa época, os crentes viviam em comunhão. Os crentes ali estavam num coração totalmente abertos e unidos. Mas esse casal era o diferente. Esse casal daí, eles falavam uma coisa e faziam outra. Eles falaram que queriam vender a propriedade deles para dar o dinheiro para o Espírito Santo, para a igreja, para que a igreja crescesse. E eles pegaram, venderam, mas reteram uma parte e disseram que venderam por tal preço. E entregaram o dinheiro. Nunca foi por causa do dinheiro isso, mas por causa da mentira. Eles estavam mentindo à igreja do Senhor, eles estavam mentindo ao Espírito Santo, porque eles não eram verdadeiros diante dos irmãos.
Os irmãos estavam em comunhão, os irmãos estavam unidos em amor, num único pensamento, num único espírito, para a glória de Deus, e esse casal estava corrompido, esse casal estava com o coração de enganador, estava com o coração totalmente leviano, aí eles tiveram morte imediata. O Espírito Santo ali saiu da vida deles, e de imediato eles resistiram ao arrependimento. Eles resistiram quando Pedro falou, eles resistiram, fecharam o coração para a mudança de vida, para o reconhecimento dos seus erros. E é isso que acontece nos dias atuais. Isso aí está em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento. Espiritualmente falando, é o que acontece nos dias atuais. Quem age de engano dentro da igreja, quem age de engano junto aos irmãos, junto à comunhão, vai ter morte espiritual. É o que o Senhor diz na palavra dele, que nós venhamos a ter um coração justo, que nós venhamos a ter um coração amoroso, que nós venhamos a ter um coração íntegro, a um coração capaz de honrar as pessoas ao nosso redor, de respeitar as pessoas ao nosso redor, para que a gente venha a usufruir o melhor de Deus em nossas vidas, que a gente venha a experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como eu faço isso, pastor? Resumindo, terceira carta a João, capítulo 1, versículo 11, fazendo isso aí, que está escrito, fazendo isso aí. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem fazes o bem é de Deus. Quem faz o mal não tem visto a Deus. Ponto final. Quem está fazendo o bem é de Deus. Estou fazendo bem, estou fazendo a caridade, estou cumprindo os mandamentos do Senhor, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom companheiro no trabalho, embora cada um com as suas crenças. Eu sou um bom irmão dentro da igreja, eu sou um bom discípulo de Jesus, eu sou um bom auxiliar, um bom diácono, um bom presbítero, um bom pastor. É assim, uma boa missionária, é assim, é agindo assim. Agindo com o bem, nós sempre estamos com Deus, seremos de Deus. Mas agindo com o mal, Deus, Ele manda dizer, não tem visto, não tem me visto, não está comigo. E é isso que eu termino essa aula, dizendo que nós tenhamos vida e vida em abundância, porque Jesus, ele disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu já declaro na sua casa, eu já declaro na sua família, vida em abundância. Se porventura há alguém doente, eu declaro saúde em abundância. Se porventura há alguém triste, eu declaro alegria em abundância. Se porventura há alguém com falta de provisão, eu declaro provisão e provisão em abundância. Eu declaro o Espírito Santo transbordando na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, na sua saúde, porque aonde o Espírito Santo faz morada, coisas extraordinárias acontecem a favor dos filhos de Deus. Amém? Eu vou orar por você, agradecendo por esta manhã, rica manhã, para nós terminarmos a nossa aula. Se porventura você tiver alguma pergunta, coloca aí no chat que a missionária vai passando para a gente aqui, tá bom? Já quero de antemão também pedir a vocês, que eu creio que todos já fizeram aí, mas às vezes alguém está me assistindo que ainda não fez, por favor, faça isso. Porque o YouTube tem uma regra para a transmissão, tem que ter no mínimo 1000 seguidores. E nós, aqui, o canal da igreja ainda não atingiu esse número necessário. Eu peço 1003, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, para que a gente atinja, a gente tem que bater esse patamar. Então eu te peço, vai na descrição abaixo aí, clica, vai lá no canal da igreja, Ministério Cristo às Nações, e se inscreve para que a gente possa atingir um número. Também que você possa encaminhar, pedindo também, para que a gente faça a obra de Deus. Isso é tudo para a glória de Deus, é tudo para que a palavra de Deus seja transmitida, irmãos, nesse tempo difícil, amém? Para que mais, você pode ser um missionário fazendo isso. Você fazendo isso, você é um missionário também, você está contribuindo para a obra de Deus. Então, haja, faça o que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Você fazendo isso, você está auxiliando a pregação, porque alguns foram chamados simplesmente para auxiliar dessa forma. Então, eu te convido a fazer isso, amém? De noite, amém. Temos uma pergunta aqui, mas primeiro eu quero orar, irmão. Eu estou sentindo no coração de orar, depois eu respondo essa pergunta, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, grande é o Senhor, digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Pai querido e Deus de amor, nós queremos agora te agradecer, porque a tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós pregamos a tua palavra, nós aqui, Senhor, proclamamos o teu evangelho, Senhor, os teus ensinos, Pai. E pedimos que agora o Senhor visite cada lar, que o Senhor visite cada coração. Eu apresento agora, Pai, os enfermos, Deus. E pela autoridade do nome de Jesus Cristo, não por mim, porque eu sou barro, pó e cinza, mas pelo teu nome e porque está escrito, Senhor. Eu declaro agora que a enfermidade ela cai por terra em nome de Jesus. Eu declaro saúde na vida daquele que está precisando. Visita os hospitais, Pai, agora, Senhor. Tem alguém que está precisando, Senhor, de uma cura. Tem alguém que está precisando de uma intervenção sua, Senhor. Glorifica o teu nome, Pai, naquela UTI. Levanta esta pessoa, Deus, para a honra, glória e louvor do teu nome. Eu apresento as vidas também entristecidas, pedindo que o Senhor dê um abraço na alma dessa pessoa. Que o Senhor alegre o coração desta pessoa, Senhor, para que ela possa se levantar e dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus por tudo. Nós temos aqui uma pergunta: o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais grave do que o pecado contra o Espírito Santo. O que é o pecado? O pecado nós pecamos, não é? Às vezes a gente peca com pensamento, peca com uma atitude, peca contra uma omissão ou com uma ação. E a nossa vida, infelizmente, ela será ainda pautada no pecado. A gente não tem mais prazer no pecado. Nós agora somos pessoas tementes a Deus. Então, quando nós pecamos, o Espírito Santo ele vem sobre nós e ele já nos adverte. Acende-se um sinal amarelo ali, né? Dizendo assim, cuidado, tá? Se arrependa desse pecado. Aí a gente vai para o joelho, se arrepende daquele pecado, confessa o pecado, porque quem se arrepende e confessa, ele adquire a misericórdia de Deus. Temos um advogado fiel e justo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo mais grave. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela tem várias vertentes, mas eu quero falar só de um ponto, tá? É quando eu atribuo que uma ação de Deus é uma ação do diabo, sabendo muitas vezes disso. E quantas vezes a gente vê isso por aí? Não é? Não foi Deus que falou pela boca dele, não. Foi o diabo. Cuidado. Porque Jesus, quando falou isso, ele estava falando com os fariseus. E os fariseus olharam para Jesus e disseram assim, quem opera por ele é Beelzebu. Eles usaram essa expressão, que era uma nomenclatura para se falar do inimigo, do adversário. Aí Jesus disse, eu não faço milagres por Beelzebu. Eu faço milagre pelo dedo de meu Pai, que estás no céu. Mas os vossos filhos, por quem fazem? Aí Jesus já falando. Aí Jesus disse para eles, terminando, todos os pecados vos serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vos será perdoada. Entenda, Deus ele fez uma obra gloriosa, mandando seu filho, seu único filho, por amor à humanidade, vir até a terra, para nos salvar de algo que nós éramos culpados e merecíamos o fogo eterno. A justiça de Deus estava sobre nós. Deveríamos ir para a condenação eterna. Mas ele, por um ato de amor, de misericórdia, manda o seu filho naquele grande sofrimento, irmãos. Que sofrimento Jesus passou para nos dar vida e vida em abundância. Para vir alguém e sabendo desta grande obra, alguém que vê a operacionalidade do Espírito Santo na vida de alguém, apontar um dedo ou abrir a boca e dizer que é o diabo, está blasfemando contra o Espírito Santo. Está atribuindo uma obra de Deus ao diabo, sabendo muitas vezes disso. Quantas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo nos tempos de hoje? A gente vê quantas pessoas fazendo isso. Quantas pessoas já apontaram o dedo para mim dizendo que era Satanás que falava por mim? Não é? Então temos que ter muito cuidado com isso. Fizeram isso com Jesus, se você é um homem ou uma mulher de Deus, também vão fazer com você. Não é? Então, quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo não alcança perdão. É o que a Bíblia está dizendo. Não é o simples fato de eu falar palavras chulas, me referindo ao Espírito Santo. Embora isso também possa ser caracterizado como uma blasfêmia. Você não vê o nome Espírito Santo na boca de todo mundo. Você percebe que até Deus, ele protege.
Até Deus, ele protege a humanidade. Então, por isso que às vezes a gente, para pregar para as pessoas, aquela pessoa que está com o coração duro, é melhor não falar mais nada. Para evitar até que ele venha a blasfemar contra o Espírito Santo ou falar alguma coisa grave. Então, se ele não está querendo te ouvir, não está querendo falar, o melhor agora é calar a boca, até para proteger a alma dele. Então, a blasfêmia do Espírito Santo é assim. Foi respondido? Glória a Deus por tudo. Tá? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações sejam com todos, do Espírito Santo sejam com todos, e todos aí do outro lado que concordam, digam um amém bem gostoso, que você tenha um excelente domingo, repleto de bênçãos, uma semana de novidades, e a gente possa estar juntos logo mais, em nome de Jesus. Um beijão. Fiquem na paz.